Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, é o texto que eu quero usar para nós conversarmos essa manhã. Seja bem-vindo você que está online conosco também, que Deus fale muito ao seu coração nessa manhã, que a palavra dEle possa falar dentro daquilo que você tem buscado do Senhor. E você que está aqui presencialmente também, seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez, que o Senhor fale ao seu coração, abra seu coração para ouvir aquilo que Deus tem a falar com você nesta manhã. O texto que eu quero ler com vocês, segundo o livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Olha só, queridos, o texto aqui que nós lemos começa falando de Naamã. E o texto começa apresentando esse homem, o currículo dele. Quem ele era, o que ele possuía, qual que era o status dele. Era um comandante do exército do rei da Síria. Então, ele era um homem muito conhecido, ele era um homem que tinha muita responsabilidade, porque ele era o comandante do exército. Não era alguém simples, era alguém com uma notória responsabilidade, mas alguém também que tinha muitas pessoas debaixo do seu cuidado ali. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Então a Bíblia fala que ele possuía um grande valor diante do seu Senhor, diante do seu rei. Ele era alguém que estava muito próximo ao rei, alguém que provavelmente tinha ali muitos servos, alguém também que possuía ali e gozava de muito prestígio com o seu rei, com o Senhor, com o seu Senhor. E ele era o quê? Um homem de muito conceito. Ele era muito bem conceituado pelo rei da Síria e por todo o povo. E a Bíblia continua dizendo ali que através dele, a Síria conseguiu vitória através dele, porque ele era um grande homem de guerra, um grande herói de guerra, e ele conseguiu muitas vitórias para o rei da Síria. E ele não era só isso, como ele era um herói de guerra também. Alguém que as pessoas falavam dele, se referiam a ele como um herói de guerra, como alguém que quando pensava em vitória, quando pensava num grande guerreiro, automaticamente as pessoas já vinha na cabeça delas quem? Naamã. Mas com todo esse currículo, com toda essa história, com tudo isso que ele possuía, o conceito que ele possuía diante do seu rei, do seu povo, da sua nação, provavelmente alguém que voltou de muitas batalhas, sendo ali festejado, pessoas dando prêmio, presentes a ele. Esse homem, ele tinha um porém. A Bíblia diz que ele possuía todas essas qualidades, porém ele era leproso. Porém, ele possuía uma lepra. Se puder deixar o texto aqui, por gentileza. Porém, ele possuía uma lepra. Porém, leproso. Sabe, queridos, por mais que você olhe a vida deste homem, por mais que você imagine quando você começa a ler o contexto aqui da história de Naamã, você percebe que realmente ele possuía muitas virtudes, muitas coisas. Mas ele tinha um porém. E o porém dele é que ele era leproso. Eu não sei você, mas eu imagino que todos nós que estamos aqui essa manhã, você tem muitas coisas que o Senhor já lhe concedeu, o Senhor já lhe concedeu muitos milagres, muitas maravilhas. Talvez você hoje possa testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito ao longo desses anos na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa. Talvez você seja alguém também de muito conceito, mas eu acredito que você tem um porém, porque todos nós temos os nossos porém. Porém, não conseguiu vencer a ira, porém ainda não conseguiu se libertar dessa situação, porém ainda o seu filho, você não conseguiu resgatar seu filho, porém ainda não conseguiu trazer seu esposo, porém ainda não conseguiu trazer sua esposa, porém sua família ainda não está servindo a Deus, porém ainda não se libertou dessa situação, porém ainda não conseguiu sair dessa situação, porém ainda está no vício, porém ainda está na pornografia, porém ainda está vivendo ainda debaixo de muito ataque inimigo, porém a depressão bateu à sua porta, porém essa enfermidade tem lhe incomodado.
Qual é o seu porém? Todos nós temos um porém. E aqui, né, essa palavra porém, o significado dela é mas, contudo, todavia, entretanto. Todos nós temos algo ainda que precisa ser trabalhado na nossa vida. Algo ainda que estamos buscando. Se não é na área material, é na sua área sentimental, é na sua área ministerial, é na sua área empresarial. Qual é a área que você está buscando algo da parte de Deus? Qual é a área que você tem clamado a Deus para Ele vir e mover o sobrenatural? Qual é a área que você tem pedido para o Senhor? Senhor, vem e faz um milagre na minha vida. Qual é o seu porém? Aqui percebemos, né, o porém da vida de Naamã, que ele era leproso. Alguém que tinha, talvez ali, algumas pessoas podiam olhar e dizer assim, ele tem tudo. Na verdade, ele não tinha tudo. Porque se ele tivesse tudo, ele não estaria precisando desse milagre. Ele sim tinha um bom prestígio, sim ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha muito conceito, mas ele tinha um porém. E esse porém iria o matar, esse porém iria morrer pela lepra e pela doença que ele tinha. Tal era o conceito de Naamã, só para vocês terem uma ideia, as pessoas, quando possuíam alguma enfermidade nesse sentido, como a lepra, elas eram tiradas da sua família, do contexto familiar, elas eram tiradas do convívio ali que elas possuíam e eram afastadas e colocadas em uma parte da cidade. Para quê? Para que elas ficassem com outros leprosos ali, para que a lepra não se espalhasse e para que ele também não contaminasse ninguém. Então qualquer pessoa que tinha a lepra, ela era tirada da sua família, da sua casa e era levada para um lugar onde tinham vários leprosos. Tal era o conceito de Naamã com o seu rei, com o seu senhor, com o rei da Síria, que ele continuou comandando o exército, ele continuou tendo acesso a pessoas, contato a pessoas, né? Ele continuou tendo um prestígio altíssimo, mesmo sendo leproso. Aí nós percebemos que esse homem realmente ali, ele tinha muito prestígio, mas ele tinha um porém. Sabe, queridos, e todos nós temos o nosso porém. Talvez você é bem sucedido na sua vida acadêmica, você já conseguiu muitas coisas, talvez você já conseguiu, né, muitas vitórias, mas existe um porém. Porém ainda não alcancei isso, porém ainda não alcancei aquilo que eu estou buscando, porém ainda não atingi algo que eu sonhava, que eu esperava. Qual é o seu porém? Nós temos um Deus que Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida, e não só em algumas áreas. Amém, queridos? Deus quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer ser um Deus parcial, onde Ele só uma parte da nossa vida Ele entra. Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Para isso precisa o quê? Uma abertura da nossa parte. Para isso Ele precisa conhecer cada dia mais você. E como Deus nos conhece? Ele é um Deus que conhece tudo, sabe tudo. Ele poderia agir muitas vezes na nossa vida sem você pedir nada, mas Deus, Ele sempre quer que eu e você abrimos nosso coração, colocamos diante dele os nossos porém. E eu quero aqui, nessa manhã, conversar com você sobre alguns poréns. Qual é o seu porém? Talvez você seja alguém que trabalha com a ira, talvez o seu porém é que você adulterou e não confessou o seu adultério para o seu esposo ou para a sua esposa. Talvez o seu porém é que você não consegue ser fiel a Deus, fiel à sua família, fiel às pessoas. Talvez o seu porém é que você está doente. Talvez o seu porém é que você está orando há muito tempo para Deus trazer um companheiro, uma companheira para você. Talvez o seu porém é que você se sente uma pessoa ainda que conquistou muitas coisas, infeliz. Talvez o seu porém é que você é alguém amargurado. Você não consegue ver alegria, não consegue se alegrar com a conquista de outros. Talvez o seu porém é porque você está endividado. Talvez o seu porém é porque você está falido, quebrado. Talvez o seu porém é porque você está sem motivação hoje na sua vida. Talvez o seu porém é que você acredita que a tua situação não pode ser mais mudada. Qual é o seu porém? Sabe, e eu quero aqui, debaixo desse texto, do segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, compartilhar algumas verdades aqui que Naamã aplicou na vida dele, para ele vencer o porém da vida dele. E que nós também possamos aplicar na nossa vida, para nós vencermos os poréns da nossa vida. Então eu quero dar para você aqui algumas chaves essa manhã,
coisas que, se você captar elas, trazer para a sua vida, trazer para a sua casa, família, ministério, sua vida financeira, para a sua empresa, para os seus negócios, trazer para o contexto seu atual, você vai vencer o seu porém, assim como Naamã também venceu esse porém. Nós vamos continuar lendo o texto e ao final você vai perceber que o milagre aconteceu na vida dele. Mas quais foram essas chaves? Quais foram as decisões que ele tomou? Quais foram as atitudes que ele teve diante do seu porém? Primeira coisa que nós percebemos aqui, está aqui no versículo 2 e 3, continuando o texto, diz assim, né? Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. A primeira coisa que Naamã fez aqui, ele foi dar ouvidos a uma pessoa simples, porém cheia de Deus. Era alguém simples, alguém que era uma escrava, alguém que talvez ela não poderia nem abrir a boca para falar dentro daquela casa, talvez ela não poderia nem se manifestar, mas ela teve coragem, ousadia para dizer: se o meu senhor conhecesse o profeta, o homem de Deus de Samaria, ele o curaria dessa lepra. Agora, quem era essa mulher? Quem era essa menina? Quem era essa jovem? Sabe, querido, essa jovem era alguém que foi levada no cativeiro, foi levada presa, era uma escrava, que provavelmente aqui, em uma das guerras da Síria contra Israel, ela foi vendida, foi pega como escrava, provavelmente se separou dos seus pais, da sua família, provavelmente dos seus irmãos. Era alguém que talvez podia estar amargurada, alguém chateada, alguém revoltada contra Deus e contra as pessoas, alguém que talvez poderia olhar o rei aqui e dizer assim: que morra, porque ele é um homem mau, olha o que ele fez com a minha família, olha quantas pessoas ele já matou, olha quantas pessoas ele já feriu. Mas não, ela, como uma boa cristã, uma pessoa temente a Deus, ela não deixou isso entrar no coração dela, e ela levou o que para ele, dizendo: meu senhor, se você conheceu o homem em Samaria, o homem de Deus, ele pode sim curar você dessa lepra. Então, esteja sempre perto de pessoas boas, ouça pessoas que estão andando com Deus, ande com pessoas que estão andando com Deus, ouça as pessoas que estão ouvindo Deus, ouça as pessoas que têm relacionamento com Deus. Não ouça pessoas amarguradas, não ouça pessoas doentes na alma, pessoas que estão revoltadas contra o mundo, revoltadas contra tudo, contra a igreja, contra Deus, contra pessoas, contra pai, contra mãe. Se você ouvir uma pessoa dessa, você vai ficar tão pior quanto ela, diante do seu porém. Mas se você se aproximar de alguém temente a Deus, de alguém que anda com Deus, o conselho vai ser bom. E ele, o que ele fez? Ele deu ouvidos ao testemunho dessa jovem, dessa menina. Ele ouviu ela falando, né, aquilo ali, e o que ele faz? Cala a boca, não fale comigo, quem é você? Você é uma escrava, você é ninguém, não. Ele dá ouvidos a essa pessoa. Então, ele deu ouvido àquela menina israelita, escrava, menina que por sua vez falava que tinha o quê? Alguém com muita autoridade, que poderia o curar. Quantas vezes estamos em algum lugar e nos sentimos tão pequenos? Quantas vezes estamos em algum lugar e nos sentimos tão fracos, tão pequenos, perante alguém, perante algumas pessoas, e aí você já pensou assim: como eu posso dar uma palavra para essa pessoa? Como eu posso dizer isso a ela? Como eu posso ser um instrumento? Eu sou um ninguém, sou uma pessoa simples, eu quase nem sei falar direito, eu não conheço a Bíblia, não, eu vou deixar isso para o pastor, eu vou deixar isso para o meu líder, eu vou deixar isso para outra pessoa mais experiente que eu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus muitas vezes faz isso conosco, sabe por quê? Para que a graça dele venha a ser manifestada através das nossas vidas, para que
a glória não venha para nós, assim para Ele. E Deus muitas vezes faz dessa forma, pega alguém tão muito simples, usa aquela pessoa para fazer algo, para que possamos olhar e ver, realmente não é a pessoa, é a glória de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, a glória vai para Deus. Então, sabe, queridos, não se coloque nesse lugar de dizer, eu não tenho condições, eu não posso, quem sou eu na fila do pão para dizer isso a esse homem, essa mulher? Quem sou eu? Quem sou eu para dar uma palavra dessa? Essa pessoa é uma autoridade. Eu lembro que um dia eu estava numa reunião e tinha muitas pessoas com muita autoridade naquele lugar, muita autoridade. Na verdade era um lugar onde só havia quase autoridades. E a pessoa com maior autoridade naquele lugar, que era o governador, estava junto. E Deus falou algo comigo. E eu pensei assim, poxa, como eu vou fazer isso? Tantos homens aqui, tinha muitos outros pastores naquele lugar, muitos outros homens ali de Deus, era uma reunião, estava prefeito, governador, deputados, enfim, muita gente ali. Eu pensei, e Deus começou a falar algo no meu coração, eu falei, mas quem sou eu para falar? Aqui tem, né, eu lembro dos pastores que estavam naquela reunião, alguns homens com muito mais experiência que eu, alguns homens com muito mais anos de pastorado do que eu. Mas eu pensei assim, se Deus não falou com eles, falou comigo sobre isso, é porque Deus quer me usar. Eu lembro que com muita educação, cheguei para ele depois e falei assim, governador, eu gostaria de dizer algo para você. E eu falei o que estava no meu coração. E eu lembro que aquilo foi algo assim que foi muito forte para ele, da maneira que eu falei. Algumas pessoas que, principalmente do nosso presbitério, algumas pessoas mais perto sabem isso, quem era o governador e o que eu falei também para ele. Eu não quero expor aqui o que eu falei, nem quem era o governador da época, mas eu disse para ele, eu estou aqui, eu quero te dizer para você, como homem de Deus que sou dessa cidade, Deus está te dando a chance para você fazer isso. E se você não fizer, o meu papel como homem de Deus eu estou fazendo. Agora precisa você fazer o seu papel como autoridade. E eu não sei de onde saiu aquela autoridade toda para falar aquilo para ele. Só estava eu e ele e uma terceira pessoa, que foi alguém que trabalha com ele. E eu lembro que eu fui até muito duro da forma que eu falei. E eu lembro que eu saí depois daquele lugar pensando assim, uau, como eu pude falar aquilo para o governador? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Mas eu lembro que foram palavras duras, porém verdadeiras. E passados uns dias eu fiquei assim tão mal com as palavras que eu falei, que eu mandei uma mensagem para ele, dizendo, governador, me perdoe da forma que eu me expressei, que eu falei com você, mas eu precisava ser verdadeiro. Você tem muita gente ao seu lado, mas muita gente bajulando você. Poucos vão lhe dizer a verdade como eu lhe falei. E eu não falei porque simplesmente estava querendo lhe dizer algo. Deus falou comigo aquilo. E simplesmente a resposta dele foi assim, obrigado porque você foi sincero. Então, sabe, queridos, muitas vezes Deus nos coloca nesses lugares. Aquele dia foi o lugar que eu ganhei respeito. Aquele dia foi o lugar que eu ganhei respeito para o governador. Aquele dia foi as pessoas, depois a pessoa que estava com ele começou a me respeitar também. Até hoje o governador, essa pessoa sabe quem eu sou. Quando encontro ele em algum lugar, muitas vezes nem vou, né, para falar com ele, mas ele vem até mim pela palavra daquele dia, pela palavra que Deus colocou no meu coração. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se sinta o menor da sua casa. Às vezes você está como Gideão. Eu sou a família mais pobre. Minha família é o que tem menos posses nesse lugar. É você mesmo. É você mesmo que está pensando é você mesmo. Deus quer usar você. É você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. É você que Deus quer usar. Somos nós que Deus quer usar. Independente do lugar onde você estiver, se você anda com Deus, em algum momento, Deus vai dar uma palavra para você entregar para alguém. E daí talvez a pessoa pense, mas essa pessoa é tão simples, tão, talvez até insignificante. É isso que Deus faz mesmo. Ele faz com que as coisas loucas, para confundir os sábios. Usa o simples para confundir aquele que sabe, não, mas era eu, o intelectual que tinha que ter essa palavra. Não, mas Deus faz dessa forma,
para a glória dele ser manifestada através das nossas vidas, amém? E ele usa quem ele quer e quando quer. Por isso, se coloque à disposição. Foi o que essa menina fez. E, usando aqui Naamã, ele deu ouvidos a essa menina. Se não fosse essa menina, provavelmente ele teria morrido da lepra. Sabe, vamos continuar aqui. Porque, que tipo de gente que está perto de você? Que tipo de gente que anda próximo a você? Porque depende de quem estiver andando próximo a você, você não vai conseguir resolver o seu porém. O seu porém vai matar você, o porém vai vencer você, o porém vai derrubar você. Por isso, ande com pessoas que andam com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe, é dessa forma que Deus faz. Ele usa o simples, ele usa aquela pessoa no ônibus, ele usa a pessoa no elevador, ele usa o porteiro do seu prédio, ele usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quantas vezes eu estou aqui na igreja, e às vezes chegar uma pessoa que vem às vezes buscar algo, e conversando com ela, eu sinto Deus falar comigo. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar sempre conectados. Senhor, de que forma que o Senhor quer falar comigo? Quantas vezes eu já fui abençoado pela vida dos irmãos que estão aqui? Pessoas que talvez falaram assim, algo, pastor, mas você já foi, abençoou não só a minha vida, como a casa de Deus e tantas outras pessoas. Então, vamos lá, seguindo aqui. Naamã ouviu alguém. Por que ele ouviu? Porque era alguém que andava com Deus. Seguindo, versículo 3, diz assim, versículo 4, né? Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim falou a jovem, que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: Vá, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Tão logo essa carta chega a você, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Sabe, aqui a gente percebe que o rei da Síria, ele imaginava que o dinheiro dele poderia comprar tudo. O dinheiro dele poderia resolver tudo. Algumas vezes você já até ouviu: o dinheiro, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Querido, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ele até pode proporcionar felicidade em alguns momentos. Ele proporciona felicidade em alguns momentos. Mas o dinheiro não traz a felicidade. Quer um exemplo? Você provavelmente conhece mais pessoas ricas que cometeram suicídio do que pobres. Posso dar uma lista para você de pessoas ricas com dinheiro que cometeram suicídios. E provavelmente você não conhece alguém que não tinha dinheiro e se suicidou porque cometeu um suicídio, por exemplo, que não tinha dinheiro. Sabe, você vê pessoas se divorciando por falta de dinheiro, mas você vê pessoas com muito dinheiro também se divorciando. Então o dinheiro não traz felicidade, mas sim proporciona felicidade em alguns momentos. Aí ele achava aqui que o dinheiro poderia comprar cura. Ele achava que o dinheiro poderia resolver os seus problemas. Eu conheci alguém agora, nesse período de Covid, que gastou mais de 3 milhões com um familiar. Porque a pessoa precisou de um tratamento muito, muito forte, ele usou todo o recurso que tinha. Glória a Deus, porque ele tinha o recurso para fazer isso. Glória a Deus que a pessoa possuía recursos e levou nos melhores hospitais, os melhores médicos. Mas, infelizmente, esse familiar veio falecer, mesmo gastando mais de 3 milhões de reais. Porque o dinheiro não é o suficiente para tudo. Pode resolver algumas coisas em alguns momentos, mas não compra a saúde, não compra a alegria, não compra a felicidade. O dinheiro não sara uma depressão, o dinheiro não traz cura. Então, aqui a gente percebe o quê? Que o rei, né, da Síria e o próprio Naamã imaginava que o dinheiro que ele possuía, o que ele levou, era o suficiente para resolver a sua situação, e não era. Mas continuando aqui, ele chega, né? Ele faz isso, ele ouve aquela palavra daquela moça, daquela jovem, ele ouve aquilo e ele o quê? Ele acredita naquela palavra e ele vai buscar ajuda. Sabe, querido, aqui mostra o quê? Humildade da parte de Naamã. Mesmo sendo aquele
grande homem, sendo um herói de guerra, sendo alguém que era um grande comandante, ele ouviu aquela pessoa tão simples ali, e aquela pessoa, ele deu ouvidos àquela pessoa, e não só deu ouvidos àquela palavra, ele creu naquela palavra, e ele foi buscar ajuda, né? Como lemos ali no versículo 4, que ele, então Naamã foi contar isso ao seu rei, dizendo, olha, tem uma jovem que falou que tem um profeta na terra de Israel, e que ele, e lá eu posso ser curado. E aí você, né, vê o rei preparando todo aquele cenário. Então, Naamã ouviu aquela palavra, creu e foi buscar ajuda. Quantas vezes ouvimos uma palavra, até cremos naquela palavra, mas não iremos buscar ajuda? Acreditamos naquela palavra, buscamos aquela palavra, mas não vamos buscar ajuda depois. Só crer, muitas vezes não é o suficiente. Precisa crer naquela palavra e precisa buscar ajuda. Agora, o que nos faz não buscar ajuda? Falta de humildade, o orgulho. Não, mas quem sou eu? Imagina se Naamã falasse, quem sou eu? Sou o rei, eu sou comandante do exército, eu sou o cara. Eu tenho um monte de gente, tenho um país inteiro aos meus pés. Eu tenho aqui qualquer pessoa que eu chamar para vir aqui agora, vem falar comigo, me atender. E essa jovem, escrava ainda? Mas não, ele foi humilde. Então, muitos perdem o milagre por causa da dúvida. Ou também porque não buscam ajuda, não fazem. Como era bom se nós pudéssemos ver mais pessoas, como Naamãs, né, na igreja, ouvindo, crendo, buscando ajuda para aquela situação. Então, querido, humildade é o caminho para a gente alcançar aquilo que buscamos, para vencer os poréns da nossa vida. Quantas pessoas que às vezes estão buscando algo, mas não têm humildade para abrir o coração, para falar, para contar, às vezes algo que está passando, algo que precisa vencer. Não tem coragem, não tem humildade. E aí, por não ter coragem, não ter humildade, não busca ajuda. Por não buscar ajuda, vive com aquele porém. Então, Naamã, ele creu e foi. Não deixou abater pelo diagnóstico negativo ali. Simplesmente ele foi buscar o milagre sobre a vida dele. Ele tinha certeza que não dava mais para viver com aquela lepra. Não permita que a desgraça, a dificuldade, a enfermidade, o relacionamento, né, de conflitos, o vício paralise você. Tome a decisão de buscar a Deus, de se humilhar diante dEle, de buscar a presença dEle. Porque Deus, Ele quer entrar e resolver o seu porém. Amém? Hebreus 4:16 diz, achegarmos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na ocasião oportuna, Deus vai vir com o socorro. Agora, continuando aqui, o que a Bíblia fala? Versículo 5. O rei da Síria, ele diz, eu vou mandar dinheiro, vou mandar ouro, prata, vou mandar presente, vou mandar uma carta também para o rei de Israel, para ele receber você. Aí a Bíblia diz, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, versículo 7, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei aqui de Israel achou que o rei da Síria já estava arrumando um pretexto para vir e armar uma guerra contra ele. E vir contra, mais uma vez aqui, guerreando contra o exército de Israel. Mas não, né? E não era esse o contexto. Ele realmente estava mandando ali o seu servo, mandando ali o homem para ser curado. Quando Eliseu, versículo 8, homem de Deus, lembra, ande com pessoas que andam com Deus. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu o rei de Israel, que ele havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o Senhor rasgou suas roupas? Deixa vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus
cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Quando Naamã chega na porta do profeta, do homem de Deus, ele imaginou talvez que essa pessoa o receberia com muita honra, ali com muito prestígio, a qual ele tinha na Síria. Mas aqui o profeta fez muito diferente. O profeta mandou alguém dar um recado, diz assim: olha, vai e diga para ele se banhar, se lavar 7 vezes no Jordão, e a sua carne, a sua pele vai ser restaurada. Agora, sabe o que aconteceu? Naamã ficou indignado, dizendo: eu pensava que eu ia chegar e certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Porque acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar nesses rios e ficar limpo? Ele queria o milagre, mas ele queria o milagre do jeito dele. Ele queria a bênção, mas ele queria a bênção do jeito dele. Quantos de nós, muitas vezes, estamos com os nossos poréns, e nós queremos dizer para Deus como Deus tem que agir? Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Dizendo: Deus, você precisa fazer assim, 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 assado. Quase dando ordem para Deus. Nós somos assim. Muitas vezes dizemos: Deus, você precisa fazer algo, mas tem que ser feito dessa forma, tem que ser feita desse jeito, porque é assim que vai funcionar. Sabe, queridos, algo que eu e você precisamos entender, que o nosso jeito não é o jeito de Deus. O que muitas vezes, da forma que nós colocamos, não é a forma que Deus vai fazer, é a forma que Ele quer, o jeito que Ele quer. Ele cura um instantaneamente, o outro ele vai e ele toca, o outro ele vai lá e ele pega terra, passa ali um pouco de saliva e coloca no olho daquela pessoa, o outro ele fala: vá e seja curado. Deus faz a forma da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Em Marcos capítulo 5, 22 ao 24, nós temos a história de Jairo. A Bíblia diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou aos pés de Jesus. Ele viu Jesus e ele se joga aos pés de Jesus, e rogava muito, dizendo: minha filha está para morrer, está doente, rogo-te, venhas e imponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Ele chega aqui, o homem, Jairo, chefe da sinagoga, alguém com muito respeito também, alguém já querendo dizer: Deus, vai e faça dessa forma, venha e coloque as mãos sobre ela. Deus foi, Deus fez o milagre, mas não foi como Ele gostaria que fizesse, da forma que Ele gostaria que Deus agisse. Sabe, queridos, os poréns da nossa vida, eles vão ser resolvidos, mas é da forma que Deus quer e do jeito que Deus quer, e é no tempo que Deus quer também, porque muitas vezes não estamos prontos para aquilo. Muitas vezes não trabalhamos para aquilo, muitas vezes ainda não passamos por processos para vencer esses poréns. Então, nós precisamos sim colocar os poréns diante de Deus, colocar as nossas dificuldades diante de Deus, mas ser humilde, assim como foi Naamã. A Bíblia fala o quê? Que ele se humilhou perante Deus. Deus diz para ele: vá, o profeta, que o homem de Deus diz: vá, se lance 7 vezes nesse rio Jordão. Ele precisou descer, ele precisou se humilhar. Agora, a humilhação não foi assim algo, olha, vamos marcar aqui só para você, vamos isolar essa área e você vai vir se banhar 7 vezes nesse rio. Provavelmente não foi assim, dessa forma que aconteceu. A Bíblia não fala com clareza, não quero afirmar com certeza, mas com certeza aqui o contexto continuou igual. Os seus soldados vendo, as pessoas que estavam com ele vendo, os seus servos vendo. E antes disso aqui, quando ele fica irritado com o profeta, com o homem de Deus, que diz assim para ele: vai se banhe no rio Jordão 7 vezes, e ele diz: eu tenho rios muito melhores que esse, por que eu vou me banhar num rio sujo? E a Bíblia fala que o quê? Que ele está indo embora. Quando ele está indo embora com as suas tropas, um dos seus servos, outro homem corajoso, seu servo, diz assim: meu senhor, meu pai, se por acaso ele tivesse pedido algo difícil, você não teria feito?
Mas já que ele pediu algo tão simples, tão fácil, por que você não vai e faz? Novamente esse homem o quê? Se humilhou. Porque ele deu ouvido primeiramente àquela jovem. Depois ele deu ouvidos ao seu servo. E disse, realmente, eu preciso deixar meu orgulho de lado. Eu preciso deixar aqui as minhas patentes de lado. Eu preciso deixar aqui as estrelas que eu carrego de lado. Eu preciso deixar aqui todo o meu currículo de lado. Eu preciso me humilhar. E a Bíblia fala que ele se humilha perante ali a todos. Fico imaginando todos os soldados, todos os homens ali, fora os curiosos, vendo, né, aquele grande homem ali, conhecido, né, por muitos, chegando e se banhando naquele rio sujo. E eu fico imaginando, ele foi a primeira. Já aconteceu na primeira? Não. Foi na segunda, na terceira, eu fico imaginando pela quarta, quinta, ele saindo e se vendo do mesmo jeito que entrou. Ele poderia ter desistido também. Quantos de nós desistimos no meio do caminho daquilo que Deus tem para nós? Quantos de nós desistimos quando estamos próximos de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Simplesmente retrocedemos. Quantos de nós estamos ali caminhando com Deus, caminhando na célula, caminhando com o nosso grupo, orando, jejuando, buscando, e quando está próximo de acontecer algo, a gente desiste. Esses dias, alguém perguntou sobre algo, né? Nós, como igreja, e a liderança nossa sabe toda, nós já tivemos uma reunião com todos os nossos líderes de célula aqui, e nós contamos um sonho que está no nosso coração, de adquirir algo. E você, líder de célula, sabe o que eu estou falando. Eu não vou abrir aqui, até porque a transmissão tem muita gente acompanhando, mas a nossa liderança está orando por algo. Nós estamos orando por algo. Estamos convictos que Deus vai nos conceder algo. E alguém, né, me perguntou, pastor, e aí, aquele negócio lá que você falou para nós na nossa reunião de líderes, já aconteceu? Eu falei, não. E ele, e aí? Eu falei, bom, não aconteceu ainda, mas cada dia que passa, nós estamos mais próximos disso acontecer. Amém? Não aconteceu ainda o que nós estamos buscando. Mas eu não estou ficando triste porque não aconteceu. Eu não estou ficando revoltado contra Deus quando aconteceu. Não aconteceu e eu disse para ela, ainda não aconteceu, mas cada dia nós ficamos mais próximos de alcançar aquilo que nós estamos buscando. Cada dia, como igreja, estamos mais próximos de buscar aquilo que está para acontecer. Então, é com esse pensamento que nós temos que caminhar o nosso dia a dia, para você vencer o seu porém. Você precisa colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus poréns. E se não aconteceu hoje, pastor? Amanhã eu estou mais próximo do milagre da parte de Deus. E se não acontecer amanhã? Cada dia mais, você vai estar chegando mais próximo, porque no tempo certo, na hora certa, isso vai acontecer. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é do meu jeito, não é da minha forma, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é da forma de Deus, é no tempo de Deus e é no processo de Deus. E quando entendemos isso, fica tudo muito mais fácil para a gente compreender e saber, Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus que está no comando de todas as coisas. Esses dias alguém falou assim para mim, pastor, algo deu de errado na minha vida, o diabo vive atrapalhando as minhas conquistas. Eu falo, mas a sua vida está na mão do diabo? Se ele está atrapalhando você, é porque sua vida está na mão dele. O diabo não toca na minha vida e na sua vida sem permissão de Deus ou sem permissão sua. Só tem duas formas do diabo tocar na nossa vida, com permissão do próprio Deus ou permissão nossa. Como que você permite? Pecado. O pecado abre porta para o diabo tocar na nossa vida. O pecado abre porta para o diabo ter legalidade para agir em algumas áreas da nossa vida. Então, eu disse para ela, você está dizendo que o diabo está atrapalhando tanto você? É porque sua vida é comandada por ele. Se a sua vida fosse comandada por Deus, você diria, isso não aconteceu, foi porque Deus não permitiu que acontecesse. E não porque o diabo está atrapalhando você de receber isso. Quantas pessoas ficam acreditando coisas e jogando na culpa do diabo, ele não é culpado. Nem participou disso. Se a sua vida está debaixo da mão de Deus,
Aquilo que aconteceu é para a glória do Senhor, e aquilo que não aconteceu foi Deus guardando, Deus livrando e Deus lhe protegendo. Então, Naamã diz assim: eu vou me humilhar, eu vou descer. Sabe, querido, Tiago capítulo 4, 6 diz: Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Porém, Ele dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graças ao humilde. 1 Pedro capítulo 5, 6 diz: humilhai-vos ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas primeiro o quê? Eu preciso me humilhar. Primeiro eu preciso descer. Primeiro eu preciso reconhecer. Primeiro eu preciso abrir meu coração e dizer: realmente, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho forças para isso. Realmente, eu preciso colocar o meu porém diante de Deus e dizer: Deus, até aqui foi o que eu tinha. Tudo que eu precisava fazer eu fiz. Agora é com você. Eu preciso me humilhar. Preciso buscar ajuda. Eu preciso perder ali a minha altivez, o meu orgulho. Não, quem eu sou, o que as pessoas vão pensar de mim, se souberem que eu estou precisando disso, o que as pessoas vão pensar de mim. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres não vencem o seu porém, porque não querem abrir o seu coração, porque estão preocupados o que vão pensar de mim. Quantas pessoas perdem a oportunidade de alcançar os seus milagres, alcançar os seus poréns, porque não tem humildade. Se Naamã não fosse humilde, primeiro para ouvir a menina, segundo, para chegar lá depois ouvir o seu servo, terceiro, para fazer o que o profeta falou para ele fazer: vai e se banhe 7 vezes. Mas não dá para ser 5, não, tem que ser 7. Se ele parasse na 5ª vez, se ele parasse na 6ª vez. Lembra das muralhas de Jericó? Deus vai lá e fala: dê 7 voltas. E se Josué parasse na 3ª? Se parasse na 4ª? Eu fico vendo quantas pessoas perdem oportunidades, quantas pessoas perdem algo de Deus sobre a vida delas, porque não fizeram aquilo que Deus falou para fazer. No meio do caminho, retrocederam. Ou usam: Deus está demorando muito. O processo está muito dolorido. Deus está demorando para responder. Deus está demorando para responder. Estou indo na igreja, estou dizimando, estou ofertando, estou na célula, mas está demorando para acontecer um milagre na minha vida. Eu já fiz quantos cursos, eu já trabalhei tanto essa situação e eu não melhorei. Acho que eu vou desistir. E ela está tão próxima de receber aquilo que Deus tem para dar a ela, e aí ela pega simplesmente, ela perde. Quantos de nós já perdemos oportunidades, já deixamos de receber milagres nas nossas vidas, porque no meio do caminho nós paramos. Aqui ele não parou no meio do caminho. Josué não parou no meio do caminho, ele cumpriu exatamente o que Deus havia falado para ele. Sabe, queridos, Filipenses capítulo 1, 6, Paulo diz: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu também estou convencido que aquele que começou a boa obra na sua vida, amém? A boa obra na sua vida, há de completar ela. Deus é um Deus que faz as coisas completas. Se ainda não está completo na sua vida, é porque Deus está trabalhando, e Ele é um Deus que trabalha por processos. Entenda o processo, deixe Ele trabalhar, e seja humilde, se coloque diante dEle, dizendo: Senhor, eu sei que eu preciso descer. E quantos que muitas vezes buscando a Deus, querendo algo da parte dEle, não descemos, não nos humilhamos, não buscamos ajuda, não abrimos nosso coração, não pedimos oração. Muitos dos testemunhos que nós temos aqui na igreja, desses que nós ouvimos aqui como esse, são pessoas que você pode ouvir elas dizendo: eu estava na célula, a célula estava orando comigo, as pessoas estavam ali, meu líder orando comigo, as pessoas estavam ali intercedendo por mim. Muitos dos testemunhos que nós ouvimos aqui envolvem mais do que 1 ou 2 ou 3 pessoas, mas porque um dia ela abriu aquilo na célula. Olha, eu preciso de oração pelo meu casamento, pela minha família, pelas minhas finanças, pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe, por essa cura, por aquela situação. E aí, quando ali, em unidade, todos estão
convergindo, né, para aquela oração, buscando, aí você vê o milagre. Então, não tenha medo, né, de abrir seu coração para Deus, e se preciso for para pessoas, para você buscar cura. A cura, ela vem através de confessar os nossos pecados. A Bíblia fala: confessai vossos pecados uns aos outros para seres curados. O perdão quem dá é Deus, mas a cura vem através da abertura, do pedido de ajuda. Sabe, querido, continuando aqui, Naamã, ele continua depois, né? A Bíblia fala que aqui a partir do versículo 14 diz assim: então Naamã desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Ele ficou limpo, completamente. Por quê? Foi do jeito dele? Não, foi do jeito que Deus queria fazer. Nunca será do seu jeito, nunca será do meu jeito. Nunca será no seu tempo, nunca será no meu tempo. Sempre será do jeito de Deus e sempre será no tempo de Deus. E há tempo para todas as coisas. Por que isso? E quando não acontecer algo com você, não pense assim: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não pense: o meu porém ainda não chegou, o milagre ainda não chegou, aquilo que eu estou buscando ainda não chegou. Então olhe com a perspectiva diferente, dizendo: mas eu dei mais um passo daquilo que vai acontecer. Um dia passou, não aconteceu, mas mais um dia passou, então eu me aproximei ainda mais da promessa de Deus. Mais um dia vai passar e você vai dizer: eu me aproximei mais um dia daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. No tempo passou e as coisas não mudaram, mas você vai dizer que eu me aproximei mais um tempo ainda daquilo que Deus vai fazer, porque é no tempo dele. E logo depois de Naamã ver tudo isso, a Bíblia fala o quê? Que dele mergulhar ali as 7 vezes, ele vê o milagre, né, físico ali, e eu creio que não foi só algo físico da sua lepra, mas também foi algo ali nas suas emoções, esses mergulhos, né, ali que ele deu, com certeza trouxe, né, vida para ele, para o seu espírito também. Ele começou a ver que existia um único e verdadeiro Deus, a ponto dele dizer, aqui no versículo 15, depois ele voltou ao homem de Deus e disse a toda a sua comitiva, e se colocou diante daquele e diz assim: eis que agora reconheço toda a terra, não há Deus a não ser em Israel, e agora por favor aceite o meu presente, o presente do teu servo. Ele já muda o discurso aqui, mas o profeta não aceita. Diz: porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Não aceitarei nada. O homem de Deus aqui diz: eu não vou aceitar nada do presente que você está dando. Primeiro ele quis comprar, depois ele quis dar como presente, mesmo assim o homem de Deus não aceitou. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo. Olha, ele já está chamando o quê? De seu servo. Já mudou completamente aqui. Ele diz: agora eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que você é um homem de Deus. E ele diz: a esse teu servo nunca mais vai oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor Deus. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, para quê? Para que a glória seja sempre dEle. Deus não divide a glória dEle com ninguém. E Deus faz as coisas dessa forma. Por quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Porque aqui Naamã diz: agora eu sei que não há outro Deus como Deus de Israel. Não há outro Deus. E era alguém que estava servindo muitos deuses, mas nenhum desses deuses pôde fazer para ele o que o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Cristo que nós servimos, fez para ele. Ele diz assim: se você não quer, então eu peço que seja permitido a esse teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais vai oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus me perdoe, o seu servo, uma coisa: quando o meu Senhor, o rei, entra comigo no templo de Rimom para ali adorar,
ele se encostar em meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim se prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E ele já diz, olha, quando eu for com o meu Senhor, que serve a outros deuses, e ele encostar em mim, e eu tiver que ajoelhar, mesmo de joelhos ali, eu não estou dobrando os joelhos àqueles deuses, porque hoje eu sei que existe um único e verdadeiro Deus em Israel. Eu vou dobrar apenas o joelho, mas o meu coração está conectado ao único e verdadeiro Deus. Não importa onde você trabalha, não importa onde você está, não importa o convívio que você esteja, não importa o local onde você está, o que as pessoas fazem naquele lugar, você pode fazer a diferença, você pode honrar a Deus aonde você estiver. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa indústria, e nós, naquela época ainda não tinha grupo de WhatsApp, não tinha os grupos de hoje, mas eu lembro que algumas pessoas, era um Messenger, né? Ali por Messenger mandava algumas mensagens, e eram mensagens para todos, ali, todos os colaboradores daquela empresa. E eu lembro que algumas vezes chegava ali no Messenger ali da empresa, algumas mensagens que eu não compactuava delas. E eu lembro que eu tive que me posicionar, dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, tudo que vocês me enviarem, eu não quero com nenhum contexto de pornografia, homofobia, do que for, eu não quero. Eu sou um cristão, eu sou uma pessoa temente a Deus, e eu não quero isso, essas mensagens. Eu lembro que foi para alguns assim, até chacota fizeram, o crentinho, o não sei o quê, não importa o que falaram. Eu falei, eu me posicionei. Mesmo vivendo num ambiente ali, totalmente de pessoas que não tinham os mesmos valores que eu tinha, um ambiente totalmente depravado ali com algumas pessoas, porque acabava o turno e você sabia do que elas iriam fazer nas festas das empresas, e você muitas vezes já viu o que acontece na festa de algumas empresas. Muitas vezes não participava, e quando era obrigado a participar, me posicionava, dizendo, eu não vou beber, eu não vou ficar de conversa. Quando era obrigado a ir, eu ainda falava, posso levar minha esposa junto? Posso levar a esposa junto? Para me proteger. Então, sabe, queridos, aqui, e eu caminho para concluir, Naamã ele diz, olha, eu vou estar num ambiente ainda perdido, eu ainda vou estar num ambiente onde tem muitos deuses, falsos deuses, mas eu sei que o único e verdadeiro Deus de Israel é o Senhor. Então, mesmo vivendo nesse ambiente, eu quero que o Deus já me perdoe, porque eu vou estar nesse ambiente, mas eu sei que existe um Deus vivo e verdadeiro. Naamã, aqui ele reavaliou seus conceitos. Ele entende que não deve adorar outros deuses, mas ele lembra que, como oficial, uma das suas atribuições era acompanhar o rei, né, ali, o rei da Síria, quando ele fosse adorar. Então ele tinha que estar, essa era a função dele. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, pastor, eu fiz porque eu fui mandado fazer. Eu fiz porque eu estava naquele lugar. Eu fiz porque é comum todos fazerem. Então, se você fez porque viu todo mundo fazendo, é porque você é mais um igual àqueles. Você pode se posicionar e dizer, isso eu não compactuo, isso eu não faço, isso não faz parte dos meus valores, isso não faz parte daquilo que eu defendo, isso não faz parte daquilo que eu acredito. Eu lembro que, quando nós estávamos mudando para cá, e eu concluo encerrando isso, nós estávamos mudando para este local, e começamos a dar entrada em toda a papelada. Muitos de vocês estavam conosco naquela época, muitos estão chegando agora, só vê os dias de glória, não vê os dias de luta que nós passamos, né? Porque aqui nós vivemos dias de luta e dias de glória. Hoje estamos vivendo dias de glória. Local lindo, maravilhoso, um ambiente agradável, né? Agora temos até fachada, olha só que chique que estamos. Temos até um nome agora, né? Quantas pessoas passavam, nossa, eu não sabia que ali era uma igreja. 4 anos que nós estamos aqui, quantas pessoas não sabiam que aqui era uma igreja, porque agora temos até fachada. Mas quando nós estamos vivendo o nosso tempo de luta, que locamos esse local, fechamos o contrato, temos um contrato longo de muitos anos aqui, e aí começamos a dar entrada nos papéis, na documentação, para fazer aqui a obra, para fazer toda
a reforma neste local, teve um tempo que nós não conseguimos a liberação dos órgãos municipais, estaduais, da prefeitura, para a gente ter aqui a liberação. E nós começamos, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano pagando aluguel aqui. E nós não movemos um tijolo aqui. E as pessoas olhavam para nós e falavam assim, mas por que nós não começamos? E o nosso foco era mudar em 3 meses aqui. Em 3 meses a gente já queria reformar, mas nós não tínhamos a liberação. Nós não tínhamos a liberação para fazer isso aqui. Passou 1 ano e as pessoas chegavam para nós e falavam assim, pastor, e aí? Não, nós não temos a liberação ainda. Ah, mas todo mundo faz. Isso, toda igreja começa e depois vai correndo atrás da documentação. Eu falei, mas nós não somos todo mundo. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós servimos um Deus que sabe o que nós estamos vivendo, sabe o que nós estamos passando, sabe da dor que nós estamos tendo, sabe do investimento que nós estamos fazendo, porque pagar aluguel, esse lugar, sem a gente usar, foi mais de 1 ano pagando aluguel. Se eu não me engano, acho que foi 1 ano e 5 meses, se eu não me engano, ou 1 ano e 7 meses, pagando aluguel, sem usar essa estrutura, porque nós não tínhamos as liberações dos órgãos, do governo, da prefeitura, enfim, tudo mais. Por quê? Um dia eu lembro que eu estava na prefeitura, numa reunião, com um dos secretários, eu vou testemunhar isso para vocês também, lembrei agora. E eu lembro que eu contei para ele, mostrei ali todo o nosso projeto, levei até o contrato de locação nosso, dizendo, olha, nós já estamos pagando aluguel há 1 ano e pouco, né? Olha quantos R$1.000 nós já investimos em aluguel, e nós não conseguimos fazer aquela reforma ainda. E ele começou a me perguntar o porquê, eu comecei a mostrar o porquê, falta esse papel que esse órgão não libera, falta esse outro papel que esse outro não libera, enfim. Aqui, se vocês dão um livro, os gigantes todos que nós enfrentamos para entrar aqui, dá um livro, né? Os pastores, os diáconos, aqueles que estavam mais perto, né? Os irmãos daquela época sabem a luta que foi para entrar neste lugar. Dá um livro as histórias dos gigantes que nós enfrentamos neste lugar. Mas eu lembro que a pessoa estava ali, eu tenho testemunha comigo, estava comigo um amigo que é o Fernando Kliger, ele é testemunha do que eu vou falar para vocês, e nós estávamos falando com o secretário, e aí a pessoa perguntou, mas por que vocês não começaram ainda? Eu falei, não começamos porque ainda nós não temos a liberação, nós não temos ainda os documentos que precisam. E ele falou assim, nossa, que estranho isso. Daí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, e esse era alguém que havia já se aposentado, e ele foi chamado para essa função já aposentado. Ele falou assim, ei fulano, para a secretária dele assim, disse o nome dela, você já viu isso? Eu me aposentei e voltei a trabalhar agora, e eu não tinha visto isso ainda aqui nessa cidade. Uma igreja querendo fazer tudo certo. Ele usou essa palavra. Eu me aposentei e não vi isso acontecer. Ele falou, acho que foi Deus que fez eu voltar a trabalhar agora para ver uma igreja. Porque ele falou, por que vocês não começam? Eu falei, nós não vamos começar porque nós não queremos fazer nada errado. Vamos fazer tudo do jeito que precisa ser feito. E ele chamou alguém e testemunhou isso, alguém que não é cristão, é alguém ímpio. Mas nós estamos ali testemunhando dos valores que defendemos, dos valores que acreditamos. Nós estamos falando o que ali? De coisas que nós falamos aqui. Porque, querido, é muito fácil falar aqui. O duro é quando a gente sai da porta para fora. As propostas que temos. Então, eu concluo dizendo para você, reavalie os seus conceitos. Talvez você não conseguiu ainda vencer os seus poréns, porque você ainda está com conceitos antigos. O velho homem ainda de vez em quando se manifesta. E Deus não quer que o velho homem se manifeste. Ele quer que esse novo homem, essa nova mulher, esse homem e essa mulher, lavado pelo sangue de Jesus, essa nova criatura, agora possa rever os seus conceitos e entender, eu sirvo um Deus que conhece todas as coisas, que no tempo certo vai fazer todas as coisas. Hoje, pela graça de Deus, conseguimos fazer tudo, ou uma grande parte do que nós desejávamos fazer já nessa estrutura. Essa estrutura, e como nós falávamos, quando nós viemos para cá, aqui é só um prédio, a igreja somos nós, nós somos a igreja, é só um prédio. Mas esse prédio nesse bairro veio para mudar
a história desse bairro. Pessoas estão sendo salvas aqui. Pessoas estão recebendo graça a favor de Deus neste lugar. Por muitos que pagaram preço juntamente conosco, orando, jejuando, ofertando, lavando, limpando, construindo aqui. Quantas pessoas, eu não vou nem dizer nomes aqui, porque nós temos um número muito grande de pessoas maravilhosas que fizeram parte dessa história. Mas para você que está chegando, eu dizer para você, teve um preço que foi pago, tem uma história ainda, e nós tentamos passar um pouco aqui, quando passa o vídeo ali, nós temos a linha do tempo, um pouquinho da nossa história. Mas mais do que isso, nós defendemos valores, princípios, verdades, não abrimos concessão e não negociamos. Então, queridos, eu concluo dizendo que Naamã teve que se converter. Ele teve que reavaliar os seus conceitos. O que o Senhor está requerendo de você hoje? O que o Senhor está requerendo de mim hoje? Para eu e você vencemos os nossos poréns. O que o Senhor está requerendo de você hoje? Para você vencer o seu porém. O que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Qual o seu porém? Você só vai vencer o seu porém quando você ouvir pessoas que andam com Deus. Quando você estiver próximo a pessoas que andam com Deus. Você só vai vencer os seus poréns quando você deixar o seu orgulho de lado e ser humilde para reconhecer que Deus e que a palavra dele é viva, verdadeira e eficaz. Você só vai vencer o seu porém quando você ouvir e praticar. Quando você buscar ajuda e você praticar essa ajuda. Você só vai vencer o seu porém quando você descer, se humilhar. Você só vai vencer o seu porém quando você realmente entregar totalmente o seu coração, a sua vida, tudo que você tem ao Senhor. Você só vai vencer os seus poréns quando você reavaliar os seus conceitos. Você vai vencer os seus poréns quando você entregar tudo o que você tem ao Senhor. Naamã aqui, ele se despiu de tudo o que ele tinha. Do conhecimento dele, do dinheiro, da fama, de tudo. Para alcançar um milagre sobre a vida dele. Ele abriu mão de tudo. Para ele receber o milagre. Qual é o seu porém? Quero convidar você a ficar em pé nessa manhã. Qual é o seu porém? Talvez você é alguém muito bem sucedido. Talvez você é alguém muito bem sucedido financeiramente, academicamente, ministerialmente. Talvez você é alguém bem sucedido empresarialmente, financeiramente. Talvez você é bem sucedido em muitas áreas. Mas talvez você tenha um porém. Qual é esse porém? Deus é um Deus que faz sempre a obra completa nas nossas vidas. Deus é um Deus que trabalha de uma forma completa em tudo aquilo. E tudo aquilo que Ele começou a fazer em você, Ele vai terminar. Tudo aquilo que Ele já começou a fazer em você, Ele vai terminar. Tudo aquilo que Ele já começou a fazer no seu interior, Ele quer terminar. Amém? Por isso, qual é o seu porém? Apresente diante de Deus. Peça para que o Senhor fale ao seu coração. E peça para que Ele traga respostas. Eu quero orar com você essa manhã. Eu quero pedir graça a favor de Deus sobre a sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem agora, qual é o seu porém? Apresente diante de Deus. Não sei onde você está, mas se você consegue fazer isso, dobre seu joelho. Talvez na sua casa, talvez onde você está ouvindo essa mensagem. Talvez só curve a sua cabeça. Feche seus olhos e apresente o seu porém diante de Deus. Qual o seu porém? Apresente a Ele. Porém estou cansado. Porém eu preciso de um vigor físico novo. Porém eu preciso vencer a ira. Porém eu preciso quebrar o orgulho. Porém eu estou numa solidão tremenda. Porém eu estou sozinho, estou sozinha. Porém eu estou desempregado. Porém eu estou endividado. Porém eu estou amargurado. Porém eu já não consigo mais crer no sobrenatural.
Porém, eu não acredito mais que Deus pode mudar a minha situação. Qual é o seu porém? Coloque diante dele, eu quero orar com você. Eu quero pedir graça e favor de Deus sobre a sua vida. Pai, eu oro, Senhor, e peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, nós oramos e pedimos, vem, Senhor, e traz o teu milagre, traz o teu sobrenatural sobre as nossas vidas. Traz, Senhor, milagres e milagres, Senhor, esta manhã, na vida dos meus irmãos que estão aqui presencialmente, mas daqueles também que estão online. Deus, faz um milagre, entra nessa casa, entra nessa família e faz o teu milagre, faz o teu mover, Pai. Age no impossível. Entra, Senhor, e resolve, Senhor, cada porém que temos e iremos apresentar diante do Senhor. Por isso que eu oro, te agradeço, Pai. E já recebemos, Senhor, o teu milagre. Se você recebe o milagre da parte de Deus, se você entende e sabe que Deus está agindo no seu porém essa manhã, você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê graça sobre a sua vida e que você abra seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Amém?